Bom, vamos falar hoje sobre essa palavra que está extremamente banalizada no segmento de aprendizagem de idiomas. Muito se fala sobre fluência. Você quer ser fluente? Eu quero ser fluente. Fulano de tal fala inglês fluente. Você está tendo como meta uma coisa que você nem sabe o que é. Então, nessa aula, eu vou te ensinar exatamente o que é fluência. Não pretendo estender tanto esse vídeo quanto fiz com as outras aulas. Eu vou falar aqui em 3 passos. Primeiramente, eu vou falar o que fluência não é, que aí, sabendo o que ela não é, você elimina, né, como se fossem as exceções, e tudo que restar é fluência. Depois a gente vai falar o que você precisa saber em relação à fluência, e segundo, a gente vai resumir em poucas frases aqui o que realmente significa. Não deixe de assistir até o final, tá? Eu sei que é tentador pular até o final, só que não vai fazer sentido se você ver o terceiro passo primeiro. Faça a sequência total aqui, para que faça sentido na sua cabeça tudo que eu vou falar, tá bom? Vamos lá, então primeiramente, o que não é a fluência? Vamos lá, vou fechar aqui os spoilers que eu deixei escapando aqui. Primeiro, fluência não é saber tudo. Eu repeti, tá? Coloquei não é e não é de novo aqui, mas porque eu quero reforçar, quero deixar bem claro para você que fluência não é saber tudo. Então a gente costuma pensar assim: o fulano de tal fala inglês bem, ele sabe tudo. Nossa, tudo que eu pergunto para ele, ele sabe, ele fala de vários assuntos assim, então essa pessoa é fluente. Não, fluência não significa saber tudo. Lembra de uma coisa: você sabe todas as palavras do português? Eu tenho certeza que não. Você não sabe todas as palavras do dicionário, você não sabe todas as palavras que você encontra em um livro científico, por exemplo. E você fala português, tranquilamente. Ou seja, você não precisa saber tudo para ser considerado fluente. Você, sendo brasileiro, se considera fluente em português. Não considera? Segunda coisa, ser fluente não é saber falar sobre qualquer assunto em inglês. Tá? A gente costuma pensar que, nossa, eu vou saber falar inglês, eu vou falar sobre tudo, qualquer coisa que puxarem assunto, eu vou conseguir falar. E aí, eu tenho mais uma pergunta pra você. Você sabe falar? Você tem argumento pra participar de qualquer conversa em português? Eu tenho certeza que não. Tem assuntos que você não entende, que você não tem argumentos, que você não tem base. E tudo bem, você fala português fluentemente. Outra coisa, fluência não é precisão. Ou seja, nunca cometer erros. A pessoa não fala errado, a pessoa fala tudo certinho. Isso não é fluência. Às vezes a pessoa fala fluentemente, então vai ficando mais claro, né, à medida que a gente vai passando pelos passos aqui, o que é a fluência. Mas a pessoa pode falar fluentemente e cometer erros, falar tudo errado, tá? Isso não é a mesma coisa. O quão grave pode ser um erro, né? Reflita comigo. O quão grave pode ser você errei alguma coisa em inglês. O que tem? Você não faz ideia. Olha, eu trabalho com pessoas que estão aprendendo inglês e muitas vezes eu analiso as reuniões que essas pessoas participam, sabe? Com estrangeiros e tudo mais. E você vê que tem alguns estrangeiros, pessoas do Japão, pessoas da França, por exemplo, que falam inglês, franceses, né, que falam inglês, japoneses que falam inglês, por exemplo, eles cometem inúmeros erros. Nossa, fala tudo errado. Questões de conjugação, sabe? Erra muita coisa. Porém, são pessoas que estão em patamares muito altos, resolvendo grandes problemas. E por que elas conseguem fazer isso? Porque elas não estão focando nesses erros gramaticais, estão focando em resolver o problema, focando em passar a mensagem. E essas pessoas são consideradas não fluentes? Não. Elas conversam de formas bem fluidas, conseguem se comunicar super bem, apesar de todos os erros, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre os tipos de erros daqui a pouco, tá? Ali embaixo. Outra coisa, não é falar, né, de forma gramaticalmente correta. Então, volta àquela pergunta, né? O quão grave pode ser um erro? Nem os falantes nativos falam corretamente, de forma gramaticalmente correta. Se alguém fala 2 pão, eu quero 2 pão, por favor. É um erro que falantes nativos do português cometem. É um erro grave? Depende do quanto que você quer julgar a pessoa. Se você quer entender, você quer atender e resolver o problema da pessoa, você não vai pôr defeito no jeito da pessoa falar. Agora, se o seu objetivo é colocar defeito, é apontar o defeito da pessoa, né, e tudo mais, infelizmente, é o papel de um professor, muitas vezes, né, de apontar, você errou, isso não é assim que se fala,
e apesar de não ser a melhor abordagem, tudo bem. Agora, se você quer resolver o problema, como eu te contei aqui o caso dos franceses, né, dos japoneses que falam inglês mal, geralmente, os indianos também, eles resolvem grandes problemas. Focam na mensagem, focam em resolver o problema, tá? Então, também não é conhecer a gramática, né? Então aqui a gente falou sobre falar coisas gramaticalmente correto, e aqui falando sobre conhecer a gramática. E aqui eu tenho uma pergunta pra você. Você pensa na gramática do português quando você fala português? Por exemplo, você sabe o que é um advérbio? Opa, faltou uma letra aqui, ó. Advérbio. Você sabe o que são parônimos? Você precisa saber disso para poder falar português bem? Não, você não precisa. Ah, é legal conhecer isso aqui. Com certeza vai contribuir, né, bastante para o seu conhecimento. Porém, é apenas conhecimento, não é habilidade, não se converte em fluência. Então, à medida que a gente vai chegando aqui embaixo, vai ficando mais claro, né, o que é a fluência. Então, a gente está eliminando o que não é para ficar cada vez mais claro o que é a fluência. Então, alinhe o seu objetivo com o inglês. Isso eu falei lá na primeira aula, você pode checar aqui no canal. Eu falei sobre o quanto que é importante você alinhar o que você quer com o seu inglês. Qual que é o seu objetivo? Porque muitas pessoas querem ser professores de inglês. Então, é legal você saber termos técnicos, né? É legal você dominar essas coisas. Porém, se o seu objetivo é resolver problemas, é conversar com as pessoas, fazer perguntas e responder as perguntas, comunicar, né? Você usar o idioma, não estudar sobre ele, você não precisa, né, de conhecer isso aqui, certo? Continuando, fluência não é ter morado ou estudado no exterior. Muita gente tem essa crença, né, de que, a pessoa morou fora, a pessoa adquiriu um superpoder e pronto. Essa pessoa é confiável, ela sabe falar inglês, com certeza. E não. Eu já conheci muita gente que mora fora hoje e não fala inglês. Morou fora por muitos anos e não fala inglês, tá? Estudou fora, a pessoa fez faculdade fora e tal. Nossa, a pessoa deve dominar muito o inglês. Não. Você não faz ideia o quanto que é frustrante, sabe? Você achar que a pessoa fala inglês bem só porque morou fora, só porque fez um MBA fora, por exemplo, vai voltar fluente. Não. Fluência não é isso, tá bom? Muita gente consegue ficar fluente mesmo sem sair do Brasil. Muita gente. Na verdade, a maioria das pessoas que aprendem inglês e conseguem chegar à fluência nem saíram do Brasil. Claro, elas podem sair do Brasil. Não tô dizendo que é proibido fazer isso e quem tá lá fora não fica fluente. Não. Eu tô dizendo que a maioria tá fora. Outra coisa, fluência não é tirar uma boa nota em uma prova. Eu já te falei a minha opinião sobre isso na primeira aula, né? O próprio nome do canal aqui já expressa um pouquinho dessa minha opinião, né? Já expliquei também anteriormente sobre isso. Então, pensa, você tem um diploma comprovando a sua fluência, significa que você passou em uma prova com um número limitado de perguntas e você se deu bem naquilo. E muitas vezes essas provas, elas não avaliam a habilidade de falar inglês. Ela avalia a precisão. É isso aqui que eu falei agora há pouco. Fluência não é precisão, não é não cometer erros, não é falar só de forma gramaticalmente correta. Então, muitas vezes a pessoa é fluente, se comunica super bem e não consegue passar dessas provas, tá? Então, você vai quebrar essa sua esse pedestal que a gente coloca, sabe? Pessoas que têm diplomas, certificados envolvendo idiomas, tá? Isso não comprova nada. Então, entendemos agora o que fluência não é. Antes da gente falar que, de fato, o que é fluência, vamos falar sobre algumas coisas que você precisa ter em mente. Primeiro, o inglês é um idioma mundial, tá? O mundo todo fala inglês. Então, não existe sotaque certo. Muita gente se confunde, tipo, a pessoa tem um sotaque, ela fala que nem um brasileiro que fala inglês. Essa pessoa não acerta. Não tem disso. Hoje, tem mais pessoas que falam inglês como segunda língua do que falantes nativos de inglês. Então pensa, o inglês já se alastrou pro mundo todo. Então não tem dessa de que, você tem que falar igual um americano para saber falar inglês. Não. Tem italianos que falam inglês do jeito deles e estão resolvendo problemas, falando com estrangeiros, estão se comunicando usando inglês e não estão nem aí pro sotaque deles, tá? Depois, você sempre vai cometer erros. Sempre. Por quê? Considere isso aqui, ó. Primeiro, você é livre para cometer erros. O que tem?
cometer um erro? Eu comentei ali em cima, né? Qual que é a gravidade de você cometer um erro? Qual que é a gravidade de você falar 2 pão? Ah, é que é feio. Vão me julgar. Olha, isso é critério seu, tá bom? Porém, lembra de tudo aquilo que eu já falei. Tem pessoas resolvendo problemas grandiosos, comunicando com as pessoas, sem se preocupar com os erros, focando só na mensagem, sabe? Em se comunicar de fato. Claro, a gente não quer falar feio, a gente não quer ter uma má imagem, mas lembra, o objetivo do idioma é comunicar, é entender e ser bem entendido. Se isso envolver falar um pouco igual às outras pessoas, tudo bem. Se isso envolver reduzir um pouquinho do seu sotaque, tudo bem, tá? Mas não fique focando nisso, sabe? Tipo, eu tenho que falar precisamente, não posso errar e tudo mais, ok? Sugestão, tenha feedback. Você pode praticar muitas vezes e continuar praticando errado. A gente pensa assim, a prática leva à perfeição. Mas e se você praticar errado? Né? Então pensa assim, ó, a prática com feedback leva à perfeição. Deixa eu arrumar aqui o feedback, tem uma letra D só. Quando você recebe um feedback, você sabe onde melhorar, né? Você vai progredindo. Então, seja um professor de inglês, ou uma pessoa, um amigo seu que fala inglês, ou talvez um falante nativo do idioma que você fez amizade, pode te ajudar bastante, sabe? Te dando feedback, falando, olha, não fale assim, ou assim eu não entendi, explique de outro jeito, coisas assim, tá? Outra coisa, lembra que idioma é algo humano, sabe? É uma coisa que você vai usar para interagir, para conversar, para explicar coisas. Não tem como você pensar em algo humano e que é como se fosse uma engenharia, uma coisa reta, uma coisa exata como uma matemática. Não. É uma coisa que vai ter imprecisões, tá? Uma coisa, por exemplo, que você pode sempre analisar é como que os falantes nativos do inglês falam. Você acha que eles não gaguejam? Você acha que eles não esquecem das palavras? Você acha que eles não trocam as palavras? Você acha que eles não começam uma frase de vez em quando e largam a mão da frase e começam uma nova? Você, falando português, você tem as suas imprecisões, né? Você não fala como um robô. Nem tudo que você fala é um discurso preparado previamente. Não, pensa que você vai ser assim também em inglês. Você vai cometer erros, você vai gaguejar, você vai esquecer de uma palavra ou outra, e isso é normal, certo? Então nós temos aqui 3 tipos de erro. Eu tenho uma pirâmide aqui, eu vou pegar para te mostrar. Olha só, aqui nós temos os tipos de erros que a gente pode cometer falando uma outra língua. Vamos começar lá do topo. Vamos começar com os erros mais graves. Olha só, apenas 5% dos erros que a gente costuma cometer falando uma segunda língua são perigosos. Ou seja, aqueles erros que ofendem as pessoas, ou que você fala um palavrão que você não queria falar, ou, sei lá, algo que causa um mal-entendido, que coloca você numa encrenca. Só 5% dos erros vão levar a isso, certo? Os outros 15% aqui do topo, os 15% são erros incompreensíveis, que são coisas que a gente está tentando evitar também ao falar inglês, né? Nós queremos ser compreendidos, porque qual seria, né, o objetivo de conversar, a não ser entendido e entender o que as pessoas falam? Se não estão te entendendo, tem algo errado, tem algo muito grave que precisa ser melhorado, certo? Então, considere esses 20% aqui como coisas que você precisa evitar, que são cometer erros graves, de ofender, de falar um palavrão que você não quer em um momento inapropriado e falar coisas que pessoas não entendem, porque todo o restante é aceitável. Olha só, 20% dos erros são erros comuns, ou seja, erros que até falantes nativos do idioma cometem. Eu dei o exemplo do 2 pão, né? Qual que é o problema falar 2 pão? Ah, é feio. Não é essa a questão. A gente está falando sobre algo que atrapalha a pessoa a te entender. Se alguém falar para você, olha, você me ajuda? Eu preciso de 2 pão. Você vai conseguir ajudar a pessoa. Você vai entender o que a pessoa está falando, certo? Então não atrapalha a compreensão. E 60% dos erros, que ainda caberia aqui como uma categoria só, esses 80%, são erros aceitáveis, acceptable mistakes. Imagine só que você precisa encontrar saída de algum lugar, que você está fora do país. E você fala para alguém assim, ó, desculpa, eu precisar achar a saída, por favor. Você comunicou. Você cometeu erros de conjugação, de concordância? Sim, cometeu erros. E daí?
Você conseguiu sobreviver a essa situação? Sim. Então, tá valendo. Certo? Ah, mas eu não quero falar assim. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Tudo bem. Tudo bem. Você pode melhorar isso ao longo do tempo. Porém, não considere essa imprecisão como falta de fluência. Se você não tem que pensar para traduzir, se você não tem que pensar para elaborar suas frases, você já não tá falando de forma fluida? Tá, não tá falando de forma precisa, porém já tá falando de forma fluida. Outra coisa para se considerar é que o cérebro só se preocupa com o significado. Quem que tá do outro lado, te ouvindo, não tá preocupado em achar defeito no seu inglês. A pessoa quer te entender para continuar a conversa ou para resolver o problema, tá? Agora, tem um probleminha aqui. O problema aqui são os seus colegas de trabalho, são outros brasileiros muitas vezes. Por quê? Às vezes, essas pessoas são quem te julgam. Sendo que o estrangeiro que tá do outro lado e tá querendo entender, tá querendo te ajudar, como eu sempre tô falando, resolvendo problemas, ele não tá nem aí com seus erros. Então, foque nisso, foque em comunicar, não em fazer bonito pros seus colegas. Foque em comunicar, que logo você faz bonito, mediante a prática e o feedback que você vai tendo. Então, já resumi isso aqui, fluência é diferente de precisão, tá? A maioria do que você precisa falar é pré-fabricado. Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas aulas. Eu falo muito o termo chamado frase pronta. Eu que inventei esse termo. Não sei se tem outro professor que fala assim também. Mas em inglês o inglês é repleto de frases prontas. Não só o inglês, né, mas qualquer outro idioma. Você o dia todo encontra frases prontas, né? Por exemplo, se você fala, por exemplo, duas palavras já é uma frase. Então, por exemplo, tem o por e o exemplo. É pronto, né? Quando alguém chega na sua casa, você fala, não repara a bagunça. Frase pronta. Você encontra alguém, prazer de conhecer. Frase pronta. Então, essa pesquisa diz aqui que 58% do inglês é formado por frases prontas. E pedaços de frase prontas também, né? Porque às vezes você precisa falar assim, ó. Eu preciso de... É um pedaço de uma frase pronta, que você pode, tipo, usar como um template, né? E acrescentando coisas. Então, pensa sempre assim. Você não vai ficar só em palavras separadas. Mas eu tenho um vocabulário muito grande. Eu conheço muitas palavras. Mas a maioria das coisas que as pessoas falam são frases prontas. São pedaços prontos de frase. Então, saber palavras não vai te tornar fluente. Tá? Às vezes, saber frases tornar mais possível você falar de forma fluida do que saber palavras, necessariamente. Existem várias formas de dizer uma única coisa. E existem várias pronúncias. Deixa eu arrumar aqui, ó. Pronúncias e sotaques de uma mesma palavra. Vamos só refletir um pouquinho nesse ponto aqui. Imagine que você precisa contar para alguém que vai chover. Tem várias formas de você falar isso, né? Imagina você chegar pra pessoa e falar assim, olha, vai chover hoje. Hoje vai chover. Eu posso também falar que, nossa, vai cair um toró hoje. O tempo vai fechado, acho que o céu vai despencar. Todas essas frases estão dizendo a mesma coisa, não tá? Eu tô contando a mesma situação. Outro exemplo, eu posso falar que vai chover. Eu posso falar que vai chover. Posso falar que vai chover. Sem o R. Posso falar que vai chover. E são pronúncias diferentes de uma mesma palavra. Então, essas duas coisas que eu exemplifiquei agora, você vai levar tudo isso pro inglês. Tem jeitos diferentes de você montar uma frase, tem termos diferentes de você expressar uma mesma coisa e até a mesma palavra. Tem pessoas que falam diferente aquela palavra e estão dizendo a mesma coisa. Depois, idiomas são infinitos. Você não vai aprender tudo sobre o inglês. Você não aprendeu tudo sobre o português, já fala em português bem e tenha isso claro pra você. Você não vai aprender tudo em inglês. Você vai aprender o que você vai usar. Pra que você vai aprender o que não vai usar, hein? Eu sei que é uma pergunta boba, mas a gente fez isso na época da escola e da faculdade. A rodo, né? A gente aprendeu um monte de coisa que nunca ia usar, mas foi pra passar numa prova, né? Tinha um objetivo. Objetivo de curto prazo, mas teve, né? Aí passou a prova e a gente esqueceu tudo. Outra coisa a levar em consideração é connected speech, ou seja, emendas, palavras emendadas uma nas outras, e consoantes silenciosas. São coisas que muitas vezes atrapalham a pessoa a se sentir fluente, porque ela não consegue emendar palavras, não consegue muitas vezes notar que
Porque a pessoa fala pra dentro, né? Às vezes não nota que tem uma letra muda e tudo mais. É um problema que muita gente se depara e que ele é resolvido com um exercício, tá? Uma coisa a longo prazo. Nas outras aulas eu já falei um pouquinho sobre isso. Dá uma olhada aqui na playlist que você tá assistindo, tá bom? Vamos lá então, enfim, resolver. Você já sabe algumas coisas que você tem que acreditar, né, e conhecer sobre a fluência. Agora vamos resumir em poucas frases. Fluência é a capacidade de usar uma língua de forma natural e espontânea, sem a necessidade de tradução consciente para se comunicar com clareza e eficácia. Essa aqui é a definição do dicionário. E tá muito precisa essa descrição aqui. Você precisa usar a língua. Ah, mas eu não sei o que é um advérbio, eu não sei nem o que é um verbo. O que tem? Tem pessoas analfabetas, né? Pessoas que não sabem ler e escrever e falam fluentemente. O português, por exemplo, você pode encontrar alguém na rua que não sabe nem ler e escrever e sabe falar português bem. Tá se virando. Tá usando uma língua de uma forma natural. Então a gente aprendeu que não é você falar gramaticalmente correto o português para você chamar alguém de fluente em português. Não, a pessoa que tá ali na rua, imagina só um morador de rua e que aquela pessoa nunca estudou, não sabe ler e escrever. Você vai falar que aquela pessoa não é fluente? A pessoa com conhecimento acadêmico mínimo consegue ser fluente. Então, outra coisa, não precisa traduzir, né? É uma coisa fluida. A gente falou um pouquinho ao longo da aula, né? Fluidez, falar fluido, não tem que pensar. Ah, não é falar certo, é falar sem ter que pensar, falar sem ter que montar frases, sabe? Sem ter que pensar demais, né? Como se fosse uma matemática, né? E tudo isso com esse fim, se comunicar com clareza e eficácia. Quantas vezes você fala com um estrangeiro e o estrangeiro comete muitos erros em português e você entende o que a pessoa está falando? E isso é uma coisa que eu encorajo você a fazer, tá? Converse com estrangeiros que sabem falar português. Procura alguém na sua comunidade ou na internet, pesquisa em algum lugar um americano ou qualquer estrangeiro que sabe falar português e ouça essa pessoa falando. Você vai notar quantos erros que ela comete, como que ela fala, que ela troca as palavras, mas você entende tudo que essa pessoa está falando. Essa não é uma pessoa fluente? Fica aí a reflexão, né? Baseado em tudo que você já viu, você acha que essa pessoa não é fluente? Depois, resolver problemas. Eu falei isso várias vezes ao longo da aula, né? Esse é o objetivo geral do idioma. É se comunicar para resolver problemas. O problema nem sempre é uma coisa ruim, né? O problema que eu falo às vezes é uma coisa a ser abordada, né? Por exemplo, você vai num caixa do supermercado, você tem um problema, você quer descobrir onde está alguma coisa. Você faz uma pergunta, você recebe a resposta, entende, resolveu um problema. Né? Você teve uma necessidade e você conseguiu suprir aquilo com a ajuda do inglês. Você conseguiu usar o inglês como uma ferramenta e não precisou saber termos técnicos nem nada. Isso significa falar como nativo? Não necessariamente. Por quê? Muitas vezes é legal você soar como um nativo. Porque pensa comigo, quanto mais você parece com um nativo, mais eles vão te entender. Não é isso mesmo? Então, se você fala igual eles, tipo, você fala uma gíria igual eles, se você tem uma pronúncia igual eles vão te entender, né? Só que não necessariamente. Primeiro, nativo da onde, né? Inglês se fala em um monte de lugar. Tem falantes nativos de inglês nos Estados Unidos, falantes nativos de inglês na Irlanda, e tem sotaques diferentes, trocam as palavras, né? Usam palavras diferentes, tem coisa que tem nome diferente em cada lugar. Então, não fique preso com essa questão de nativo, tá? Se você quiser, escolha um país que você tem mais interesse, que você gosta mais, e tenta imitar a pronúncia deles, o jeito deles falarem e tudo mais, que vai contribuir bastante para você ser melhor entendido, mas não fique muito preso nisso. Lembre-se que o inglês é um idioma global hoje em dia, certo? Obrigado, pessoal, por assistir essa aula e nos falamos na próxima. E antes disso, se você quiser fazer parte do meu grupo de alunos, tem um link aqui embaixo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.